E tem crente, Marini, que murmura, fala assim, mas eu só faço certo, eu estou fazendo tudo certinho, e dá tudo errado. Né? José poderia pensar assim, ele não pensou assim. Não. Né? Ele continuou fiel a Deus. Isso. E aí um dia o faraó teve um sonho, o sonho das vacas gordas e vacas magras, das espigas gordas, das espigas magras, ninguém sabia interpretar. E o copeiro falou, olha, tem um homem lá na cadeia chamado José, que ele sabe interpretar o sonho. Ele interpretou o meu sonho e do padeiro, e tudo deu certo. E esse homem, com certeza, vai saber interpretar o sonho. E, realmente, ele conseguiu interpretar o sonho de Faraó, que eram 7 anos de fome. E 7 anos de fartura, né? Primeiro os 7 anos de fartura, depois os 7 anos de fome. Isso. E que era para Faraó guardar tudo em celeiro, porque ia faltar trigo na terra. Isso. Faraó achou ele tão sábio, né? Tão inteligente, que colocou ele, sobretudo, para cuidar desses celeiros, dos recursos do Egito. Está aqui em Gênesis 41, do 38 ao 41. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tá vendo? Exaltado, né? Um escravo, né, Marini? Um escravo, veja, um presidiário. Só porque ele escolheu ser fiel a Deus. Até o fim. Apesar de ser vendido pelos irmãos, ser escravo, tentado, jogado no cárcere, ele era inocente. Não tinha como provar a inocência. E o mais tremendo de tudo isso, Marini, eu acho, nessa passagem que fala de José, é que ele perdoou os seus irmãos. Coisa tremenda, que coração que esse homem tinha. Demais. Perdoou, chorou, abraçou os irmãos depois. Foi uma bênção. Não, e ainda falou para os irmãos não ficarem com sentimento de culpa, que tudo era plano de Deus. Tudo para preservar o pai e os irmãos, né? A linhagem deles. O crente, Marini, que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem discernimento. E ele consegue discernir Deus trabalhando. Verdade. Ele não murmura, não fica revoltado. José não ficou revoltado, apesar de tudo que ele passou. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Sim, né? E era fiel. E essa escolha que ele fez rendeu para ele uma coisa maravilhosa, que ele foi posto sobre toda a terra do Egito. Ele foi governador do Egito. Né? Uma terra... Uma pátria muito grande naquela época. E né? ele era um estrangeiro. E foi governador do Egito. Então, realmente as nossas escolhas, amados ouvintes, elas que vão definir o que vai acontecer na nossa vida, né, Marini? Nossa vida é feita de escolhas. Nossa história são nossas escolhas. Por exemplo, Moisés, né? Moisés é considerado... pelo povo de Israel, o maior homem, né? O maior profeta, o maior homem de Deus é considerado pelo povo de Israel, né? Mas Moisés, a escolha que ele fez foi pertencer ao povo de Deus, como está aqui em Hebreus 11, 24 a 26, que diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sobrinho de Faraó. Neto do Faraó. Né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meu Deus. Ele fez uma escolha... para nós, errada, né? Porque ele tinha tudo.
ele foi ensinado as letras. O povo de Israel não sabia nem ler. E no Egito já sabiam ler. Ele foi ensinado no palácio. Porque o povo tinha dinheiro. Era neto de Faraó. Porque o povo de Israel era escravo no Egito. Então, tanto que Faraó obrigou as mães a rejeitar os seus filhos homens. Inclusive, a ordem do Faraó é que quando nascesse um menino, era para matar. Jogar no Nilo. E a mãe pôs o menino, quando ele tinha 3 meses, pôs o menino num cestinho, né, de vime, betumado, para escapar de Faraó. E justamente quando a filha de Faraó estava se banhando no rio. A filha de Faraó pegou aquele menino para adotar. A irmã de Moisés, a Miriam, foi ver o que acontecia com o cestinho que estava boiando no rio. Chegou para a filha de Faraó e falou: você quer que eu pegue uma hebreia para ser babá do seu filho? A filha de Faraó falou: quero. O que ela fez? Foi lá, falou com a mãe dela, que era a mãe. Chamou a própria mãe, né? A própria mãe do Moisés, para ser babá do filho dela e ainda remunerada, né? Que pensa. Contratou a mãe do Moisés para ser babá dele. Então, na verdade, o Moisés, ele criou, sabendo que ele era povo de Deus, porque a babá dele era a mãe dele, mas ao mesmo tempo ele foi criado no palácio de Faraó, aprendendo a cultura dos egípcios, a sabedoria dos egípcios, desfrutando do conforto, do luxo do palácio. Tratado como um egípcio. Sim, o neto de Faraó. E tinha tudo. Né? Riqueza, poder. E o povo dele era escravo. Apanhava, sofria, morria debaixo do chicote. Mas ele escolheu servir a Deus junto com o seu povo. Que escolha maravilhosa. E Deus o escolheu para libertar esse povo da escravidão do Egito, né? Foi escolhido, porque ele fez uma escolha muito bonita, muito maravilhosa diante de Deus. Nós sabemos que é muito difícil abrir mão das coisas quando nós temos muitas coisas, né? É verdade. Porque quando temos poucas coisas é mais fácil renunciar. Mas quando temos muitas coisas, é muito difícil abrir mão de tudo aquilo que a gente tem. Mas quando a pessoa consegue abrir mão pela fé daquilo que ela tem, por amor a Deus, Deus recompensa essa pessoa. A recompensa é imensa. É imensa. Né? Porque a pessoa vê o futuro, né? Não vê o presente. Ela sabe que Deus vai recompensar de qualquer maneira. E nós temos também, né, irmã Irene, na Bíblia, outros exemplos de pessoas que fizeram a escolha certa. Sim. Né? Nós temos aqueles jovens hebreus que escolheram não se contaminar com os manjares do rei. Sim. Daniel e os seus amigos escolheram não se contaminar com os manjares do rei. Aqui em Daniel 1:8 está escrito: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, ou manjares em algumas traduções, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele era um jovem, né? Era um adolescente, veja era um que menino. Ele já fez uma escolha maravilhosa. Porque o manjar do rei, ou seja, a iguaria do rei, era aquilo que era sacrificado ao ídolo. Não que seja pecado comer carne, mas aquela carne era sacrificada ao ídolo. Sim. Então ele falou: não vou comer o que é sacrificado ao ídolo, eu prefiro comer legume e beber água do que comer o sacrificado ao ídolo. Veja, que coisa, né? Olha, que escolha que fez um jovem. Verdade. Né? Jovem, às vezes as pessoas falam: mas tem que ter paciência com o jovem porque o jovem é fraco. Não, a Bíblia fala: sois fortes. Já venceste o maligno. O maligno. E ele fez essa escolha. Tanto ele como os colegas dele. Os outros 3. Né? E o que Deus fez? Primeiro, os jovens escolheram não adorar a estátua do rei. Os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, escolheram não adorar a estátua do rei e foram lançados na fornalha de fogo ardente, como está aqui
em Daniel 3, 16, 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meu Deus, muita coragem para fazer essa escolha, né? Os jovens. Era confiança em Deus, era muita confiança. Ó, pode jogar na fornalha que nós não vamos adorar a sua estátua. Então, Daniel e mais 3, né? E esses 3 jovens, o que aconteceu com eles? Quando eles estavam dentro da fornalha de fogo ardente, as pessoas viram, né, Irmareni, um 4º homem andando no meio do fogo. Junto com eles. Quem era esse homem, né? Oh, glória a Deus. Era Jesus, né? Jesus estava ali na fornalha de fogo ardente, né? O rei viu, né? Tem uma pessoa lá andando com eles e mandou tirar para fora. E eles caminhavam dentro do fogo. Nem o cabelo não chamuscou? Nada. A confiança em Deus fez que eles escolhessem isso, porque sabia que Deus ia livrá-los. E o próprio Daniel também foi tremendamente provado, porque foi lançado na cova dos leões. Sim. Né? Porque os inimigos de Daniel, por inveja, fizeram o rei assinar um decreto que durante 30 dias não podia orar para ninguém, a não ser fazer petição para o rei. E Daniel, sabendo disso, abriu todas as janelas da casa dele e ajoelhava e orava todos os dias na frente de todo mundo. E Daniel foi condenado à cova dos leões. Né? O rei queria livrá-lo, mas não tinha jeito, porque tinha assinado o edito. Aqui em Daniel 6,10 está escrito: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer que ele continuou fazendo a mesma coisa, não parou depois da perseguição, a ameaça do rei. Que coragem, que fé, né? Muito. A fé, Mareni, dá coragem. Né? São heróis da fé. Porque mesmo os missionários hoje em dia, que vão para lugares tão perigosos, inclusive lugares que a pessoa tem risco de morte se pregar o evangelho, lugares que são proibidos pregar o evangelho, essa coragem, Mareni, não vem deles, vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. São pessoas cheias de fé e cheias do Espírito Santo. Ainda em nossos dias temos pessoas de fé. Porque o que faz uma pessoa enfrentar a morte, sem medo da morte, só para pregar a palavra de Deus? Ser um mártir. Um mártir, né? É a fé e a certeza que é salvo e tem uma mansão esperando por ele lá no céu. É verdade, coisa linda. Temos até hoje homens assim, mulheres assim. Sim, claro. E eles continuou orando, desafiou o edito do rei, foi lançado na cova dos leões. Os leões não fizeram nada com ele, leões famintos. Certamente ele dormiu. O rei não dormiu. O rei ficou preocupado. O sono dele, ele ficou preocupado. De manhã cedinho ele correu lá. Por acaso o teu Deus te livrou, Daniel? Aleluia. Rei, viva para sempre, estou aqui. Estou aqui, E aí, o que o rei fez? Aqueles que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões e foram esmigalhados. Devorados. Então, os leões estavam famintos mesmo. Sim, claro. Mas não tocaram em Daniel. Os leões jejuaram aquela noite. Né? Deus grande, maravilhoso. Que coisa linda. Aquele que confia em Deus, aquele que tem fé em Deus, aquele que entrega a sua vida para Deus, aquele que tem coragem de levar o evangelho, tem coragem. Nós temos que orar muito, né, Marini,
a favor dos nossos missionários, Sim. né? No Não mundo esquecer todo. deles, Não né? esquecer deles, porque eles correm perigo todos os dias. Sim. Eles enfrentam leões, assim, no sentido Sim, figurado, todos claro, os dias, claro. né? O Satanás está lá, né? Tá lá, né? Tentando Mas matando. vale a pena servir a Deus e vale a pena fazer uma boa escolha, porque depois, né, Deus exaltou Daniel também. Sim.